Retornamos ao último bloco do programa Direitos e Deveres, Cidadania e Ação, pela TV Destaque, hoje conversando com o Dr. José Carlos de Sisto Almeida, que nos elucida sobre o direito tributário. Dr. José Carlos, a respeito ainda da questão dos tributos, nós temos percebido de que em muitas situações a Fazenda termina exigindo multas que variam entre 50%, 75%, 100% e às vezes até em 150%. Essas multas não seriam desproporcionais, exageradas? São legítimas, são legais? Olha, doutor Clóvis, na verdade, existe na Constituição, o artigo 150, não sei se eu me lembro, é o inciso 4º do artigo 150, da Constituição Federal. Ele fala do princípio do não confisco dos tributos. Os tributos não podem ter caráter confiscatório. A doutrina, boa parte da doutrina, ela diz o seguinte, que esse princípio do não confisco dos tributos, do caráter não confiscatório dos tributos, não se aplicam às multas tributárias. Porque as multas tributárias, elas teriam a função de inibir o contribuinte a não tomar a providência de não pagar os tributos. E hoje, mas aí toda multa tem essa finalidade. Tem essa finalidade. Né? Mas aí o que defendem, né, o pessoal da Fazenda? Defende o seguinte, que hoje, se você não estipular, primeiro que essas multas mais pesadas, elas são aplicadas pela legislação ordinária, esquecendo um pouco a esfera constitucional, elas são aplicadas em casos extremos, casos que representam inclusive crime fiscal. Certo. Né? Casos de sonegação fiscal, casos mais realmente sérios, que são aplicados essas multas mais exageradas. Mas o que eles falam? Eles falam o seguinte, que hoje em dia, se você não tiver multas de valores elevados, que servem para desestimular, né, o contribuinte a não pagar o tributo, é mais fácil o contribuinte, numa hora de necessidade de fazer caixa, ele deixar de pagar o tributo do que pegar um empréstimo bancário. Porque os juros dos débitos tributários, hoje que são pela Selic, eles são muito abaixo do que os juros bancários. Agora, o STF já analisou essa questão. E o STF entende o seguinte, que aplica-se sim o princípio do caráter não confiscatório dos tributos às multas. E ele entende que pelo princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, que nós já até comentamos aqui, as multas acima de 30% do valor principal do tributo, elas são inconstitucionais. Isso já está bem sedimentado na jurisprudência do STF. O problema é que, havendo a cobrança da multa, aí o contribuinte tem que recorrer ao Poder Judiciário. E ao Poder Judiciário, não dá nem para fazer recurso administrativo, porque essa questão é uma questão constitucional e os tribunais administrativos não têm competência para analisar questões constitucionais. O Tribunal Administrativo ele aborda a lei, é pela presunção da constitucionalidade da lei. Apesar que nesse caso, como há decisão, há uma doutrina que entende o seguinte, embora os tribunais administrativos não tenham essa competência, quando você recebe lá um auto de infração com 75% de multa, 80% de multa, você vai falar, poxa, eu quero pelo menos, né, abrandar isso daí. Embora os tribunais administrativos não tenham essa competência, quando há jurisprudência sedimentada do STF, existe uma parte da doutrina que entende que os tribunais poderiam reconhecer essa situação. Mas é muito difícil, o caminho é o judiciário. A solução aí talvez fosse o Supremo editar uma súmula vinculante. Sim. Aí resolveria o problema. Sim. Tudo que é acima de 30% é inconstitucional. Súmula vinculante, o juiz é obrigado a cumpri-la. E aí traria... Os tribunais administrativos também. E aí traria a chamada paz social. Doutor Zé Carlos, uma questão de ordem prática. Nós estamos falando aí da voracidade dos entes tributantes, estamos falando dos juros abusivos, né? E uma curiosidade que me chega é em relação à pessoa jurídica e à figura do sócio. Existe a responsabilidade do sócio pelos débitos da empresa? Isso. Débitos tributários da empresa? Olha, nas sociedades limitadas, nas sociedades anônimas,
a figura do administrador, do sócio ou do gerente, né, a princípio ele não responde pelos débitos tributários da empresa, né, isso é a regra geral. Ele, pelo artigo 135, inciso 3º do Código Tributário Nacional, o sócio da empresa, o administrador da empresa, ele só responde pelos débitos tributários se ele agir com excesso de poderes, com relação ao que está no estatuto, né, ou no contrato social da empresa, ou com ato contrário à lei. E aqui eu já vou adiantar. O simples fato de você, por exemplo, declarar a obrigação tributária através de DCTF, através de GIA, e não pagar, não representa ato de infração à lei. Isso já tem jurisprudência no STJ pacífica. Então, só a empresa responde. O que acontece muito, e isso é um ato de infração à lei, e aí sim quebra-se a figura da personalidade jurídica da empresa e se busca a responsabilidade solidária dos sócios por esse dispositivo que eu acabei de falar do CTN, é quando, por exemplo, há dissolução irregular da empresa. A empresa simplesmente fecha as portas, cessa as atividades sem dar baixa dos seus cadastros na Receita Federal, no Estado, no município, enfim. E isso tem milhares e milhares de casos. Milhares e milhares de casos. Neste caso, aí sim os sócios respondem, os sócios, os administradores, aquele que tem poder de gerência, por último. O ex-sócio não. Isso é importante também deixar claro. Aquele que realmente praticou o ato contrário à lei, que fechou a empresa, este responde solidariamente pelas dívidas da empresa. O ex-sócio não, mesmo que o débito seja do período dele. Porque, lembramos, o fato de não pagar o tributo não é ato de infração à lei. O ato de você fechar a empresa clandestinamente é. Então, o último sócio responde. Né? O último administrador responde pelos débitos tributários. Isso é a jurisprudência. A figura do responsável tributário, ele tem maior responsabilidade do que outro sócio da empresa ou não? É o sócio, para o enfrentamento do... É o sócio, aquele sócio gerente. Tem aquele sócio minoritário que tinha 1%, 2%. Mas que não tem cargo de... Mesmo que seja o último, ele não tem poderes de gerência. Então ele não responderia. Né? É só o sócio realmente gerente. E o sócio que pratica o ato de fechamento da empresa de modo clandestino. Diga uma coisa, também é muito frequente nós percebemos que o próprio poder público, quando vai fazer uma negociação qualquer com o contribuinte, ele, ou para se precaver, ou até com uma forma de fazer uma pressão em cima do contribuinte, termina exigindo a apresentação de certidões negativas de débitos tributários, de uma forma geral. Existem hipóteses, isso aí é legal, é correto? Quer dizer, ele não estaria fazendo uma cobrança indireta de tributos que nem são, às vezes, da sua competência? Nós tivemos um caso interessante na OAB, né, que eu e o Dr. Fábio, inclusive, fizemos um mandado de segurança pela OAB São Paulo, que foi a questão dos advogados não poderem receber pela assistência judiciária os honorários em razão do nome estar no CADIM, escrito no CADIM. Né, também feriria seria uma cobrança indireta de tributos. Eu tenho uma visão meio simplista disso, e eu vejo isso ser pouco discutido no judiciário. O Código Tributário Nacional, artigo 191, 192 e 193, eles têm 3 hipóteses o Código Tributário Nacional, que é uma lei complementar. Então, eu não posso ter leis ordinárias que sejam diferentes do que estipula a lei complementar. Então, o que diz a norma geral tributária? Você só pode exigir certidões negativas, prova de quitação de tributo, em 3 hipóteses. Vamos ver se eu me lembro aqui, porque é difícil lembrar de cabeça. É quando deferimento de recuperação judicial, ou quitação das obrigações do falido, julgamento de formal de partilha ou adjudicação de bens, bens do espólio, e a última hipótese é fechamento de contrato com a administração pública ou concorrência pública. Fora isso, não se pode exigir certidões negativas. E aqui se exige no Brasil certidão negativa para tudo. Para tudo. A última aí que eu sei é que estão exigindo em alguns lugares, algumas localidades do Brasil, certidão negativa para você fazer uma escritura de venda de um imóvel.
E isso é totalmente ilegal. Né? O que pode haver, e a gente não pode confundir, é o seguinte: o comprador exigia a certidão negativa de débito para segurança do próprio segurança dele. Mas isso como condição para lavrar uma escritura, isso não é possível. Isso não é possível. Isso é uma forma indireta de cobrança de tributos. Há um exagero de normas em todas as esferas de entes tributantes, municípios, estados, exigindo certidão e prova de quitação de tributos para tudo. Para tudo. E é uma forma, o CADIM, essa situação da OAB, por exemplo, era um exemplo disso aí, era uma forma indireta de cobrança do tributo, uma coação. Esse cadastro do CADIM, realmente, ele vai buscar coisas lá do passado, né? Eu tenho um caso... Eu particularmente, posso contar, porque não há nenhum constrangimento nisso, eu fui surpreendido por uma notificação de uma multa que eu estava sendo notificado que iria para o CADIM pelo inadimplemento de um tributo. Eu digo, mas puxa vida, que tributo é esse? Aí eu fui buscar, era uma Brasília que eu tinha tido lá em 1990, quando tinha ainda sítio no interior. Aí quando eu despedi o caseiro, quando eu encerrei a atividade no sítio, eu dei a Brasília de presente para ele. E transferi, passei o recibo lá da transferência do veículo. E, pelo jeito, o caseiro achou que eu estava transferindo, inclusive, o direito dele não pagar mais. E aí, 20 anos depois, eu me vejo com o constrangimento de ir para o CADIM, porque não paguei o imposto do IPVA de 1989. Que depois eu vim saber que nem existia mais esse imposto, porque depois de 20 anos, parece que o carro, depois de 20 anos, não paga mais IPVA. E eu tentei resolver administrativamente, me deu tanto trabalho, que eu fui no banco e paguei os R$130, e foi muito mais fácil do que ir lá no interior, pagar 4, 5 pedágios para ir, mais 4, 5 para voltar. E certamente eu fui e não resolvi o problema. Quer dizer, gastei mais tentando resolver um problema que não existia. E terminei pagando e resolvendo esse problema. O senhor pagou uma dívida prescrita. Paguei. Pagou uma dívida, quer dizer, pagou um crédito que não existia. Que não existia, porque a prescrição de direito tributário extingue o crédito tributário. O exemplo maior do Dr. Clóvis é o seguinte: não se deve dar Brasília para ninguém. Nas próximas eleições, vamos ver se a gente vota melhor, porque para aqueles que nós entregamos na última, aí a coisa está feia. Doutor Zé Carlos, eu achei interessante aquela colocação que o senhor fez sobre o CADIM dos advogados. Nós estamos tendo, tudo bem, houve um mandado de segurança, tudo, mas o Estado continua insistindo nessa vinculação. Como é que está o nosso processinho lá do... Não, o nosso mandado de segurança nós conseguimos eliminar. Mas só dá um tempinho para a gente explicar o que houve naquela ocasião para a gente ter entrado com esse mandado de segurança. Foi o seguinte, os advogados que estavam inscritos, não sei se nós temos tempo, mas tentar ser bem rapidinho, os advogados que estavam inscritos na assistência judiciária, que prestavam assistência judiciária para a população carente da nossa cidade, mediante uma remuneração pífia, é bom que se diga. Se eles tivessem qualquer multazinha de trânsito, qualquer coisinha no CADIM, eles ficavam com seus pagamentos bloqueados. Honorário. Os seus honorários bloqueados. E aí a OAB São Paulo entrou com mandado de segurança, nos consultou lá do escritório, o Dr. Fábio e eu, nós entramos com mandado de segurança pela OAB, beneficiando esses advogados. Nós conseguimos eliminar e houve realmente a concessão da segurança em primeira instância. A Fazenda do Estado apelou, o processo está agora no TRF, terceira região. E esperamos que... Mas é importante que a OAB em público venha agradecer ao Dr. Zé Carlos, Dr. Fábio Trombetti, por esse serviço à advocacia. Não por isso. Bem, o programa chega ao final, né? Eu sempre digo que aqui na TV Destaque parece que o relógio anda mais rápido. Né? Agradecemos a presença do Dr. José Carlos, esperando contar com a sua presença em outras oportunidades, em razão da amplitude e da importância do tema e dos esclarecimentos trazidos. O tema é muito árido, realmente um pouco complexo, mas certamente não faltará outra oportunidade para que possamos voltar a essa conversa.
Doutor José Carlos, suas considerações finais? Doutor Clóvis, eu que quero agradecer aqui aos colegas, né, pelo brilhante programa que vocês estão realizando aqui, pela oportunidade, agradecer a TV Destaque, a OAB. Realmente, para mim, foi uma experiência muito, muito interessante poder aqui nós trocarmos essas ideias, interagirmos essas ideias sobre direito tributário. Foi muito gostoso. Muito obrigado pela oportunidade. Nós aqui agradecemos, doutor. O programa chega ao fim. Fica aqui já também pela parte da OAB os parabéns à TV Destaque pelo seu 7º aniversário. E outros muitos 7 virão com certeza. Até a próxima semana.